O conjunto de atividades que representam a bioeconomia brasileira registrou 162 bilhões de dólares em exportação no ano passado. O resultado é o maior registrado desde o início da série histórica. As informações são de um estudo do Observatório de Conhecimento e Inovação em Biotecnologia da Fundação Bioeconomia, da Fundação Getúlio Vargas. E a gente vai conversar agora com esse assunto, né, ao vivo com um dos coordenadores da pesquisa, o professor da FGV, o André Diz. André, obrigada aqui pela sua participação no Mercado e Companhia aqui, seu tempo com a nossa audiência. Olá, é um prazer, pessoal. Boa tarde. Começa então falando para a gente quais foram os motivos para esse crescimento tão expressivo. Na verdade, a gente lá do Observatório da Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, a gente começou a soltar diversos indicadores relacionados a esse grupo de atividades relacionadas à bioeconomia, né? A gente já divulgou o PIB, o mercado de trabalho, e agora a gente está divulgando os dados relacionados ao comércio exterior. O ponto mais importante que a gente quer abordar aqui é que todos sabemos aqui da supercompetitividade do setor agropecuário brasileiro. E quando a gente olha para o contexto da bioeconomia, é claro que o setor agropecuário, que no estudo a gente chama de setor primário, ele é um componente bastante importante do desempenho desse setor. Mas o mais importante é que o transbordamento de competitividade que a gente tem dentro do setor agropecuário acaba transbordando para outras áreas da economia, como, por exemplo, para o setor de bioindústria e para o setor de indústria com viés biológico. Então, o que esses números mostram, né, é um crescimento muito forte das exportações em 2022, um crescimento do saldo da balança comercial muito forte, onde o setor primário, né, que é a agropecuária basicamente, ele é bastante relevante, mas que a bioindústria e a indústria de viés biológico também é bastante relevante para compor esse resultado bastante positivo para a nossa balança comercial. E agora, falando da agricultura, né, como você puxou, que é muito importante, a elevação nos preços das commodities do ano passado, você acha que também teve alguma relação com esse resultado? Não, com certeza, né? Se a gente olha ali para o total das exportações, dos 163 bilhões exportados de dólares exportados pela bioeconomia brasileira, 75 bilhões vieram do setor primário e 75 bilhões vieram da bioindústria, né? Com certeza, o aumento dos preços das commodities que a gente observou ao longo de 2022 contribuíram para esse resultado, basicamente porque se o preço das commodities aumentam em dólar, mesmo que o nosso volume exportado não aumentasse, o valor disso aumentaria. Mas, no caso, esse crescimento bastante expressivo em comparação a 2021 decorre desses dois fatores: um aumento no volume exportado e um aumento do preço internacional do que foi exportado, gerando esse crescimento maior de toda a série histórica desde o nosso início do estudo. Mas agora para a agricultura o que a gente percebe, né, a gente até falou disso já nessa semana, é que a gente está exportando mais, só que com uma menor lucratividade. A gente teve, né, antes, durante a pandemia, uma alta, porque os países estavam armazenando alimentos. Agora, mesmo com um cenário mais tranquilo, a gente consegue exportar mais. Agora, isso vai se repetir no próximo quadrimestre? O que você prevê? Então, é muito difícil de fazer previsões, né? Mas o que a gente consegue ler desse cenário é que realmente o preço internacional das commodities tem caído, né? Mas ao mesmo preço, alguns custos de produção eles têm ficado estáveis ao longo desse começo de ano. Então, isso é um ponto de vista bastante relevante. E aí, o que a gente tem que olhar do ponto de vista do cenário mais macroeconômico são dois pontos. Primeiro, do lado não tão positivo, é o menor crescimento da economia mundial, né? Se a gente olha os nossos principais participantes aí do comércio exterior, Estados Unidos e União Europeia com projeções de crescimento muito menores para 2023 e 2024, embora as projeções de crescimento da China sejam bastante significativos, acima de 5%. Do outro lado, é a gente olhar para a questão da taxa de câmbio, né? Então, a taxa de câmbio aí rondando já nos últimos meses alguma coisa em torno de R$ 4,90, né? Uma taxa bastante baixa, né? Que, por um lado, dificulta o recebimento em reais dos produtos exportados em dólar, mas, por outro lado, também torna mais barato alguns insumos relevantes ao longo do processo de produção. Então, Certo. sempre aí o que importa, na verdade, é o descasamento entre época de plantio, época de colheita e os preços relativos a esses períodos. Mas o cenário realmente é um cenário que mudou, basicamente por um menor crescimento da economia mundial, e isso acaba refletindo ali nos preços das commodities, afetando claramente a rentabilidade do exportador brasileiro.
Agora, André, já que você mencionou aí União Europeia, recentemente, né, o Parlamento Europeu aprovou uma lei que bane produtos originários de áreas de desmatamento e a medida tem trazido bastante preocupação, né, para o agro brasileiro. Como que a bioeconomia ela pode ajudar o setor nesse sentido? Eu acho que a ideia do estudo da bioeconomia é mostrar que a questão da competitividade da agropecuária brasileira, como eu disse no começo, ela transborda para outros setores, né? Então, o Brasil não é um país dependente da exportação de produtos primários exclusivamente, né? Somos muito fortes, somos muito competitivos, efeito de pesquisa e tecnologia, efeito, enfim, de atualizações agronômicas, né? Todos sabemos a história do sucesso do agronegócio brasileiro. Agora, o que é importante a gente perceber que esse efeito, essa competitividade transborda para outros setores. Então, essa questão da União Europeia, qual que é a novidade dessa relação? A novidade, o que foi proposto no Parlamento Europeu, é a possibilidade da Europa deixar de importar produtos de área de desmatamento, mesmo que seja um desmatamento que esteja de acordo com a legislação brasileira. Essa é a grande questão, Sim. né? Porque a gente já tivemos diversas iniciativas relacionadas a não importação de produtos de área de desmatamento. Agora, essa nova legislação ela é bastante diferente porque ela, inclusive, não respeita a questão de legislação doméstica da economia brasileira. Então, isso pode ter efeitos, é claro que pode, mas a questão é como que o Brasil vai responder a isso do ponto de vista diplomático e principalmente junto à Organização Mundial do Comércio. Então, é uma controvérsia internacional super importante para o setor e vamos ver os desdobramentos disso nas próximas semanas. A gente vai ficando cada vez maior e parece que vem as situações sendo tolhidas, né? Porque o crescimento não seja ainda mais pujante, como é o agronegócio brasileiro. Daí essas necessidades que prejudicam muito, né, aqui a agropecuária. Obrigada, viu, André, pela sua participação. Vou deixar o Mercado e Companhia aqui de portas abertas para a gente voltar a falar sobre esse assunto, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer.